Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos, ok? Estamos então na pergunta de número 163. Estamos no livro segundo, capítulo terceiro, na segunda parte, ok? E nós paramos por aqui na leitura passada, que vai ser falado agora sobre perturbação espírita, ok? Então vamos lá, minha gente. Pergunta 163. A alma deixando o corpo tem imediata consciência de si mesma? Quando deixa o corpo, ela tem conhecimento de si mesma? Vamos lá, a resposta. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Ok? Pergunta 164. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta: não. E isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Bem, praticamente nós já falamos disso, né, anteriormente. Essa perturbação, né? Que não deixa de ser uma perturbação quando nós desencarnarmos. É muito interessante que ele fala aqui antes, aquele que já está livre, né? Enquanto o homem que é carnal, aquele que já se libertou da matéria durante a vida física, não sofre essa perturbação. Mas eu acho que são poucos, são raros, bem raros. Visto que, segundo a doutrina espírita, apenas somente 10% da população humana sai desta vida tendo cumprido com aquilo que foi determinado por ele a cumprir. Só 10%. Então, meus irmãos, dá para ver que 90% não cumpre com as obrigações. Sendo assim, é claro e evidente que vamos todos nós passar por uma perturbação. É claro que essa varia de ser para ser, de acordo com a vida que cada um de nós levamos. Então ele continua ali, né? Conserva o tempo mais longo a impressão dessa matéria. Claro, quanto mais material o homem for, mais tempo ele vai passar sendo perturbado. Número 165, pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Quer dizer, será que o conhecimento do Espiritismo ajuda? Resposta: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então nós estamos vendo aqui que não basta ser espírito e ter o conhecimento, ok? Ah, porque eu sou espírito e tenho conhecimento. Não. O mais importante é o quê? A pureza da consciência, conforme ele termina aqui falando. São o que exerce a prática do bem, né? E a pureza da consciência. Quer dizer, quem pratica o bem sempre tem a pureza no coração. Ou seja, na minha opinião pessoal, ser espírita não dá muita... como é que eu poderia... Não vai nos dar muito conforto do outro lado, não, meu irmão. Não é porque nós somos espíritas que chegaremos lá com uma recepção maravilhosa.
O que vai depender não é da religião que nós frequentamos, não, gente. São das nossas práticas, das nossas atitudes, ok? E como 90% da população ainda não cumpre com as suas obrigações, não vão ser de 100 espíritas, 90 não vão cumprir, ok? De 100 pessoas espíritas, 90 não vão cumprir. Então eu estou no meio desses 90. Agora, aqueles que acham que estão no meio dos 10, parabéns. E continue assim. E ele vai continuar a sua explicação. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida e no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou e se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que desde sua vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu e sustenta essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende por que está separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima. Falta-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Fala-lhes, né? Falta-lhes não. Fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do perispírito. E só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como ele pensa, vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com o corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto como o primeiro, e quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao dos sonâmbulos, iniciantes que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se, então, o singular espetáculo de um espírito. Para me perder aqui. Espetáculo do espírito
assistindo aos próprios funerais como se for um estranho, e deles falando como de uma coisa que não lhes dissesse respeito. É até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante a que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para seu lado, ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Então, meus amigos, essa postagem é curta. Estamos encerrando aqui o capítulo 3 do livro 2, ok? E vamos, na próxima postagem, falarmos no capítulo 4. Livro 2 e capítulo 4. Vai ser a primeira parte do capítulo 4. Ok? Então, meus irmãos, esse negócio que as pessoas pensam, frequentar espiritismo, ajuda. Mas o que realmente vai nos ajudar e nos trazer a paz do outro lado, vai ser a somatória das nossas atitudes, enquanto estávamos aqui reencarnados, enquanto estávamos aqui sob a condição de homens, não é verdade? Seres humanos. Então, meus irmãos, é isso. Aí está bem esclarecido. Varia. Alguns vão passar algum tempo, outros não. Outros vão sofrer mais e outros menos. Então, por aqui nós estamos vendo que se 90% da população, né, sai daqui sem ter cumprido com a sua obrigação, então 90% dos espíritas também, da mesma forma. Né, sai 90% sem ter cumprido com as suas obrigações. Então não há nem um pouquinho de se espantar quando trazem algumas comunicações e dizem, o umbral está cheio de espírita. É a grande porcaria, porque está cheio de espírita, cheio de católico, cheio de crente, ou seja, está cheio de ex-seres humanos, ok? Ex-homens, que vieram para cá e não conseguiram completar, né, a sua missão, porque todos nós nascemos com uma missão, seja ela qual for, grande ou pequena. Mas a nossa missão, a tua missão, meu irmão, a minha missão, a missão de cada um de nós é muito grande e muito útil. Principalmente não só para nós, mas para a evolução comum de todos os seres do planeta que nós estivermos habitando. Ok? A tua missão é a missão mais importante que você tem. É essa que você está vivendo atualmente. Ok? Então, se você faliu, não esquenta a cabeça. Procure não errar mais. Porque se nós soubéssemos, não estaríamos aqui, não é verdade? É a mesma coisa. Um médico formado, ele não volta para a faculdade. Ok? Para aprender nada. Ele já aprendeu tudo que lhe competia. Não é verdade? Então, se nós estamos aqui aprendendo, tá? Quando nós estivermos tivermos aprendido tudo, se nós tivéssemos aprendido tudo, né, não estaríamos aqui. É isso que eu quero falar. Certo? Então, se estamos aqui é porque estamos precisando aprender. E vamos errar sim. Qual o problema? Errar e seguir em frente. Se aqueles que compartilham com a gente na caminhada não nos perdoam, a gente não pode fazer nada. Só podemos lamentar o erro que cometemos. E mais nada. Seguimos sempre em frente, com a cabeça erguida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque de 26 ou 30 bilhões de espíritos que estão aguardando para reencarnar, nós tivemos a permissão. A coisa não é tão simples do jeito que as pessoas pensam, não. Nós pedimos e fomos atendidos. Porque Deus acreditava que a nossa vida, por pior que pareça para os outros, ela nos foi útil, nos é útil de alguma forma, vai nos ajudar. E essa proposta, né, da evolução não é singular. Ninguém vem ao mundo para se ajudar somente, mas para ser útil a tudo e a todos. Nos ajudarmos mutuamente. Tá?
Embora para muitos a nossa cooperação pareça ínfima, né, pequena, mas na verdade não é. Porque se fosse, Deus não permitiria que nós estivéssemos aqui encarnados. Ok? Então, meu irmão, errou? Tá, tudo bem. Não deveria ter errado? Não deveria, mas se você soubesse fazer melhor, teria feito. Deu para tu entender isso? Essa que é a tua realidade, querendo ou não. Admita que você é ainda imperfeito, porque você é imperfeito. Eu sou imperfeito, somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, estaríamos lá do lado, né, de Deus, sendo um dos seus ministros, sendo um anjo de Deus. Ok? Se estamos aqui, é porque Deus nos ama e nos dá a possibilidade de nos melhorarmos 24 horas por dia, certo? Cada segundo da nossa vida. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui, tchau.